Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu quero neste momento pedir a porção dobrada do Teu Espírito Santo, que eu já sei que está sobre ele, Senhor, mas que ela se manifeste neste lugar, nesta noite, usando o Teu servo, dando a ele a inteligência, a mente do céu, e que nós tenhamos também os ouvidos abertos, ó Deus, para o entendimento da palavra. Muito obrigado pela vida dele, nós oramos, entregamos em Tuas mãos em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tirar isso aqui antes, porque eu sei que atrapalha a filmagem. Eu já sou muito bonito, aí fica esse trem aqui na frente da gente, né? Boa noite, igreja. Bom vê-los aí depois desse feriado prolongado. Vamos abrir a Bíblia, nosso livro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Olha, acho que Deus está falando essa noite. Muita coisa que eu vou pregar aqui, o pastor Carlos já deu uma adiantada. Confirmação de Deus, isso é muito bom. Os irmãos gostam de ler a Bíblia? Amém? Então peço que vocês prestem atenção, porque é uma leitura um pouquinho prolongada, mas muito edificante. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo... É isso mesmo. Versículo 18 em diante. Ah, tá. Todo mundo comigo? Diz assim a palavra de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quem crê nisso? Amém. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo pergunta: aonde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as que nada são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos ler aqui, capítulo 2, verso 6 em diante. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu,
Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Perscrutar significa investigar minuciosamente, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não se pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Agora, para desfechar assim de uma forma maravilhosa, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa o instruir? E Paulo afirma, não é uma pergunta, nós, porém, temos a mente de Cristo. Meu irmão, eu poderia parar por aqui. Eu poderia parar por aqui. Você sabe qual é o problema da igreja evangélica hoje? No modo geral, não estou falando da gente como denominação. A igreja evangélica. O problema da igreja evangélica é que ela não crê nessa verdade. Eu posso falar isso pelo pouco tempo que eu tenho de evangelho, pelas coisas que eu tenho visto, que Deus tem me permitido ver, eu posso falar isso. E não por acaso, hoje meditando nessa palavra, eu fui levar os meus filhos para fazer um passeio no parque. Estou eu lá sentado com eles, e de repente me chegam dois homens. Eu não ia nem falar isso não, mas eu estou sendo aqui, acredito eu, guiado pelo Espírito Santo, para alertar algumas pessoas aqui. Dois indigentes, maltrapilhos. Eu não chamei, eu não pedi para eles sentarem do meu lado, eles sentaram na minha frente e começaram a conversar comigo. Abrir a sua vida e pasmem. Eu não sei se isso é mentira, eu não sei se isso é verdade. Um me revelou que era diácono da sua igreja e o outro era pastor. Eu voltei para casa com 2 quentes e um fervendo. Eu não sabia o que pensar. Eu não sabia o que dizer. A minha vontade era chorar a tarde inteira. Porque justamente isso, de alguma maneira, não entrou na vida dessas pessoas. Não contribuiu para a vida dessas pessoas. Porque certamente, se eles têm isso como um mote na sua vida, como algo a buscar, eles não iam cair tanto da forma que eles caíram. Eles não iriam voltar ao vômito da maneira que eles voltaram. Quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, o que aconteceu? Esse povo, eles estavam vivendo em grande dissensão, em grande separação. Eles estavam vivendo, brigando por conta de liderança. Uns queriam seguir o líder tal, outros queriam seguir a liderança tal. E outra coisa também, a imoralidade sexual que estava correndo entre aquele povo era demais. Eu não falo entre os gentios apenas, entre o povo de Deus que estava naquele lugar. Os irmãos levaram essa informação a Paulo e a Paulo escreveu essa carta. Se vocês lerem a epístola de Corinto toda, vocês vão ver que é uma exortação. Sempre chamando a atenção do povo à santidade, sempre chamando a atenção do povo a buscar pelo Espírito Santo. E não coincidentemente hoje, nos dias de hoje, nós vivemos mais ou menos a mesma realidade. A mesma realidade, irmãos. Nós temos dentro da igreja, mais uma vez eu digo, não estou falando a essa igreja, estou falando da igreja de um modo geral.
Nós temos dentro da igreja pessoas que se chegam a Deus, se apresentam na presença do Senhor, se batizam, declaram o Senhor como o Senhor de suas vidas, mas não vivem o reino de Deus. Não vivem uma vida de santidade, não vivem uma vida de devoção ao Senhor, não vivem uma vida de comunhão com Deus. Muitos não sabem nem o que significa essa palavra. Quantos e quantos se batizam, aceitam a Jesus, é uma choradeira, é um sentimentalismo tremendo, e no dia seguinte não aparecem mais. No dia seguinte nem dão as caras. É lógico, a conversão, ela não é do dia para a noite. Ela não acontece no estalar de dedos. As coisas acontecem ao tempo de Deus. Mas se pensarmos também só dessa forma, se a gente não buscar também fazer a nossa parte, se a gente não buscar a caminhar o caminho do Senhor, a optar pela loucura de Deus ao invés da sabedoria do mundo, porque nos é dada essas duas opções. Ou você opta pela loucura de Deus, que é a sabedoria de Deus, e é loucura para o mundo, ou você opta pela sabedoria mundana, a sabedoria do homem. E é aí que acontece o problema. Muitos creem, muitos chegam à casa de Deus, aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador, mas ficam por aí. Estagnam-se, param. O pastor Carlos falou outro dia uma coisa assim que eu tomei como uma verdade. A salvação, ela vem como um pacote fechado para a gente. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o maior tesouro que existe no universo. Vocês têm noção do que é você ser a habitação do Deus vivo, do Espírito Santo? E aquilo vem como um pacote para você. Salvação, quando você pensa em salvação, você pensa salvação, santidade, fé, comunhão, sabedoria de Deus. Todas essas coisas a gente tem que buscar, todas essas coisas a gente tem que colocar como primazia, em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas o que acontece é completamente diferente disso. As pessoas chegam, as pessoas vivem como se fossem do mundo, vão para baladas, vão para noitadas, continuam a fazer sexo sem nenhum tipo de arrependimento, fora do casamento, continuam a se embebedar, continuam a fazer coisas. Olha, acho que até Deus duvida. E domingo está aqui. Como que uma pessoa dessa vai ter condição de levantar as mãos para Deus e adorar o Senhor? Não há a menor condição para isso. Eu passei por isso também. Meus irmãos, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, muito pelo contrário. Porque o dedo que vai é o que volta. Eu, quando me converti, quando eu me batizei, eu demorei muito para entender essas coisas. Eu demorei muito para compreender que não é a sabedoria humana. Eu não vou compreender Deus, as coisas inerentes ao Senhor, através da sabedoria do mundo. Paulo fala aqui no texto que nós entendemos a Deus pelo crer. Aprove a Deus, na sua sabedoria, fazer com que nós não conhecêssemos Ele na sabedoria do homem, mas sim na sabedoria dele, crendo. Tem muita gente que quer entender a Deus para depois crer. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu aceitei a Jesus, eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, mas eu me lembro quando se falava nessa questão de batismo no Espírito Santo, eu viajava. O que é isso? Batismo no Espírito Santo. E via aquelas pessoas com as mãos levantadas e falando uma língua estranha, uma língua enrolada. Eu falei, meu Deus, isso não entrava na minha cabeça, isso não entrava na minha cognição, no meu conhecimento humano. E mais tarde eu vim saber o quanto isso seria de tal importância na minha vida, porque se eu não fosse batizado pelo Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, eu não estaria aqui. E digo sem medo, provavelmente, eu seria um daqueles homens que eu encontrei no parque essa manhã.
Digo sem medo de ser feliz. Digo sem medo nenhum. Porque eu sei que hoje, se não fosse esse batismo, se não fosse esse encontro verdadeiro com Deus, a minha vida completamente seria diferente. O Espírito Santo, eu vou usar um exemplo aqui, meio estranho, mas para que vocês venham a entender. Vocês lembram quando aquele jogador famoso, Ronaldo, ele comprou uma Ferrari vermelha? Quem lembra disso aqui? Já tem alguns anos atrás. Eu lembro que na época foi um pega para capar, porque todo mundo não entendeu. Alguns falavam que ele estava ostentando, outros diziam que era exagero dele. Como é que ele ia usar aquele carro nas ruas do Rio? O que ele fez? Ele alugou o autódromo de Jacarepaguá, fechou o autódromo só para ele dar as circuladinhas dele. Lembram disso? Eu não sei nem mais o que aconteceu depois com o carro, se ele vendeu, se ele ficou com ele dentro da garagem. Mas aí eu fiquei pensando, quando eu estava meditando na palavra, um carro tão valioso, uma Ferrari vermelha, legítima, que deve estar aí cotando em quê? Quase $1 milhão. Pegar aquele carro e colocar dentro de um autódromo para correr? Ou então, pior ainda, pegar aquele carro e colocar dentro de uma garagem? A pessoa que recebe o Espírito Santo, quando se converte ao Senhor, quando o aceita como seu Senhor e Salvador, e não usa da sua fé para poder ter comunhão com Ele, para obter tudo o que Ele pode oferecer, é como esse homem que coloca a Ferrari dentro da garagem, sem uso. E o que vai acontecer com esse carro quando ele não é usado? Ele faz o quê? Ele se deteriora. Ele vai acabar com o tempo. Com certeza, se ele for ligar o carro 1 ano depois, ele não vai pegar com tanta facilidade. E é a mesma coisa o Espírito Santo em nós. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, se você volta às mesmas práticas do mundo, se você continua com a mesma consciência antiga, com os mesmos conceitos, os mesmos paradigmas antigos, você não tenta realinhar o seu pensamento com o pensamento de Deus, quando você não consegue realinhar os seus caminhos com os caminhos de Deus, é isso que vai acontecer. Tudo vai à água abaixo. Você se perde. Você vai por um caminho, por um buraco sem fim. Isaías é usado por Deus para falar o seguinte: o Senhor usa Isaías e diz o seguinte: os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E olha só a referência que Deus usa para mostrar bem a nossa diferença, essa diferença discrepante que existe entre o homem e ele. Porque tão certo quanto os céus são tão altos quanto a terra, assim são os meus pensamentos e assim são os meus caminhos. Presta atenção, olha para o céu, olha o tamanho, olha a diferença que existe de metragem. Quantos quilômetros existem do chão até o céu? Isso o primeiro céu, esse céu que a gente vê, a atmosfera. Imagina o céu, aonde estão ali os planetas, né? As estrelas. O Espírito Santo, quando entra na minha vida e quando entra na sua, ele aproxima os céus da terra. Vou repetir, quando o Espírito Santo entra na minha vida e entra na sua, essa discrepância, essa diferença que existe entre nós e Deus, o Espírito Santo faz assim, ó. Ele traz literalmente os céus para nós, para dentro do nosso coração. E o que vai fazer você mover esse céu, meu irmão? O que vai fazer você mover esse céu é a tua fé. Não existe outro meio, não existe outra forma para você adquirir a sabedoria, o conhecimento, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, se não for pela fé. Se não for pela fé.
E por que que você não tem fé? E por que que você não alcança isso? E por que que você não crê nisso? Abre aqui comigo rapidinho no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A pergunta que eu faço a você essa noite: você tem semeado para a carne? Ou você tem semeado para o Espírito? E prestem muita atenção, o Espírito aqui não é minúsculo não. É um E bem maiúsculo, que se refere ao nosso Espírito Santo. O que você tem alimentado? Você tem alimentado a sua carne ou você tem alimentado o Espírito? Como é que anda o seu tempo de oração? Como é que anda o seu tempo devocional a Deus? Como é que anda o seu tempo de leitura bíblica? Nesses 4 dias aí de festa da carne, o que você fez? Você foi dançar? Foi brincar de carnaval? Ou ficou dentro de casa lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus? Ficou lá ligando a televisão, como diz o pastor Carlos, vendo a Globeleza dançar, rebolar, vendo os carros passando para cima, para baixo? Ou se você de repente pegou um livro, foi edificar a tua vida? Meu irmão, se você alimentar a sua carne, você está criando inimizade contra Deus. Porque aquele que é movido pela carne, a palavra diz, não sou eu, este é inimigo de Deus. Agora, aqueles que alimentam o Espírito e andam pelo Espírito, esses são reconhecidos como filhos de Deus. É muito fácil você chegar aqui todo culto. O pastor Carlos ele falou algo assim, por isso que eu disse, Deus está falando. O ministro de louvor está aqui, se esforça. Na verdade, não sou eu que me esforço, mas eu me entristeço quando muitas das vezes eu sei que o Espírito Santo está aqui. Quantas e quantas vezes eu chegava em casa, questionava a minha mulher, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que eu não tenho buscado a Deus? Será que eu não tenho feito? Olha, eu entrei várias vezes em briga de consciência por conta disso. Porque muitas e muitas vezes eu fazia uma ministração que eu sabia que era dada pelo Espírito Santo e as pessoas nem aí. Vocês não sabem como é frustrante, não para mim como homem falando, mas o meu homem interior, o meu homem espiritual. Vocês não sabem como é frustrante você estar aqui de frente para a igreja, de frente para a congregação do Senhor, e ver pessoas mexendo o celular enquanto está acontecendo um momento de adoração, ver pessoas com a mão no bolso enquanto está havendo um momento de adoração, ver pessoas conversando, quando na verdade você tinha que estar em linha direta com Deus. O meu espírito se contorce dentro de mim. Não é o Cláudio, eu volto a dizer, não sou eu, é o espiritual. Eu sei que o Espírito Santo se entristece. E Deus uma vez falou comigo, Cláudio, o meu é o tempo, a minha é a hora, a vontade. O vento do Espírito ele sopra aonde ele quer soprar. Ele vem da onde quer vir e sopra aonde quer soprar. Mas as pessoas também não estão quebrantadas para receber o Espírito Santo. Quantas e quantas vezes o pastor Carlos chega aqui e fala, olha, vocês precisam pedir pelo Espírito Santo, batismo. Você sabe o que significa a palavra batismo? Batismo significa imersão. Imersão é mergulhar. Literalmente, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós mergulhamos no Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo como se fosse um rio que passasse aqui no nosso meio.
Meus irmãos, é por um momento, é por um instante, é por um relâmpago. Se você não aproveitar aquele momento, se você não aproveitar aquela hora, só Deus sabe quando aquilo vai acontecer novamente. E quantas vezes a glória de Deus está se manifestando nesse altar. As pessoas aqui estão se entregando ao Senhor. Há um rio de Deus que corre aqui. É praticamente visível isso. E as pessoas estão ali. E essas mesmas pessoas, quando o pastor pergunta, quem tem buscado o Espírito Santo? Quem quer o batismo do Espírito Santo? Elas levantam a mão, vêm aqui à frente e não são batizadas. Por quê? Porque não creem. Porque não creem. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. Batismo no Espírito Santo não é trimelique. Batismo no Espírito Santo não é sentimento. Eu estou sentindo o Espírito. Não, não é isso. Não é isso. Você está ali debaixo da presença de Deus, você está ali em comunhão com Ele, você está em oração. Vem as línguas. Vai aparecer um monte de língua embolada na tua boca. Ao invés de você ficar com medo e reter isso, fala. Declara, porque é o Espírito Santo que quer interceder por você. É Ele que quer falar através da tua vida. Eu lembro disso. Eu não entendia o que era o batismo do Espírito Santo. Até que um dia eu percebi. Eu olhei à minha volta. Já era batizado nas águas. Vim à igreja muito pouco. O pessoal até brinca comigo, Cláudio, você era igual um bicho do mato. Você entrava aqui da mesma maneira que entrava, tu saía. Mas era verdade. Eu não havia uma conversão genuína na minha vida. Meus irmãos, eu ainda fumava. Eu ainda bebia. Eu ainda tinha práticas. Eu não vou falar aqui porque tem adolescente. Eu ainda tinha práticas que eu não consegui me libertar. E sozinho eu tenho certeza que eu não conseguiria. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu olhei para a minha vida, olhei à minha volta e falei, gente, cadê o primeiro amor? Acabou. Acabou o primeiro amor. Porque quando você é batizado nas águas, tudo é lindo e maravilhoso. Você não precisa nem pedir nada a Deus, Deus te dá. Eu lembro disso. Eu precisava de uma casa para morar com a minha esposa. Deus moveu o coração do homem e me deu uma casa. Mas as coisas não foram fáceis a todo momento. Foi só no início, quando havia aquele primeiro amor, mas Deus queria algo mais de mim. Deus não queria metade do meu coração, Ele queria o meu coração por inteiro. Ele não queria metade da minha vida, Ele queria a minha vida por inteiro. E eu olhei para a minha volta e eu vi, gente, eu estou chegando a um ponto que eu estou vivendo como eu vivia quando eu estava no mundo. Espera aí. Stop. Acendeu aquela lanterna. Tchom. Espera aí. As mesmas brigas que eu tinha com a minha primeira esposa, eu estou tendo com a Vanessa. O mesmo comportamento que eu tinha no passado, no mundo, eu estou tendo ainda hoje. Não, peraí, tem alguma coisa errada, mas eu me converti, eu me batizei nas águas, só que eu não saí do casulo. Você sabe que a lagarta, quando ela vira borboleta, ela fica um tempo determinado no casulo ali, até ser transformada. Eu estava compartilhando isso agora há pouco com a pastora, ela me disse algo que foi de Deus. Cláudio, eu perguntei a ela, qual o tempo, qual o período que a lagarta fica ali dentro daquele casulo? Eu não me lembro, mas uma coisa eu sei. Tem uma história que diz que um homem foi tentar liberar a borboleta antes do tempo, ou já tinha passado o tempo, só que o que aconteceu? A borboleta saiu e não durou muito tempo, ela morreu. A borboleta é que tem que cortar o casulo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Somos nós, com as nossas atitudes, que a gente tem que passar uma faca no casulo, arrebentar aquilo e sair voando. A transformação da lagarta para a borboleta, ela é metafórica, ela simboliza justamente isso, a morte do homem carnal e o ressuscitar do homem espiritual. Eu precisava sair do casulo.
Eu vim num culto, pensando naquilo, pensando na minha vida, eu repensando e vendo o que precisava ser mudado, até que um dia o pastor Carlos ele estava pregando sobre o batismo do Espírito Santo. Aí ele foi lá em Atos, abre aqui comigo Atos rapidinho, capítulo 1. Vamos ler aqui do 6 ao 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus dizendo ainda: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra poder, no grego, o original dela é dunamis. Coincidentemente, dunamis é a mesma palavra que dá origem a um outro explosivo que é muito conhecido da gente: dinamite. O autor de Atos, quando escreveu esse livro em grego, ele usou uma palavra que futuramente iria dar origem ao nome de um explosivo. E era justamente que ele queria se referir. Esse poder de Deus era como uma explosão nas nossas vidas. Quando o pastor Carlos falou isso, eu me levantei, ele fez o apelo, eu vim aqui na frente. E na mesma hora eu fui envolvido por algo que eu não sabia até então o que era. Você sabe quando alguém te cobre por trás, assim, te pega um lenço, um lençol, uma coberta e te cobre? Era a sensação que eu tinha. Sensação de proteção. Sensação de êxtase. E comecei a falar algo que vinha sendo gerado na minha mente, uma língua meio estranha, uma língua meio embolada. Mas eu comecei a falar. Chegando em casa, eu não me contive, eu entrei no quarto, fechei a porta e fiquei ali. Meus irmãos, a experiência que eu tive com o Espírito Santo foi tão forte, tão grande, tão maravilhosa, que eu não abro mão dessa presença até hoje na minha vida. E é essa presença que me dá a santidade, é essa presença que me trouxe os dons. Se eu estou aqui pregando essa noite aqui por vocês, para vocês, eu sei porque é o dom do Espírito que está sobre a minha vida. Se eu, no caso, tenho comunhão com Deus e sei que Ele é o meu Pai, é o Espírito Santo que me testifica isso a todo momento, porque todas as vezes quando vem a fraqueza, quando vem o problema, a minha vontade na carne é parar, é desistir. Mas quando Deus me lembra que Ele é meu Pai e eu sou filho dEle, meu irmão, não há montanha, não há muralha, não há nada que possa ser transponível. Porque eu sei que o Deus vivo, o Deus da glória, o Deus de misericórdia, habita na minha vida. Eu rompi a casca. Eu saí do casulo. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. E eu vou dizer aqui para muitos, e eu sei que isso vai soar como uma profecia. Você vai continuar nessa estagnação, você vai continuar nesse retrocesso até que você tenha um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Meus irmãos, vocês não têm noção. Até o cheiro do quarto fica diferente. Eu não consigo ver o Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui falando que eu vejo anjos, que eu vejo trono. Não. Eu sinto a presença de um ser ali na minha vida.
Há alguém ali comigo. Até o cheiro do lugar muda. Tem cheiro de santidade. Cheiro de santidade. E você só vai sair dessa estagnação. Você só vai ter uma alavancação na sua vida, algo que vai dar uma guinada na sua vida, a partir do momento que você crê de todo o coração. Tem gente que diz que eu não sou merecedor disso. Meu irmão, você creu em Jesus? Todos aqui creem em Jesus Cristo? Levanta a mão. Todos aqui já o aceitou como Senhor e Salvador da tua vida? Então isso é promessa para você também. Esse poder aqui em Atos 1:8 é para você também. Esse revestimento, esse poder, esse dunamis é para você. Creia nisso. Em nome de Jesus. Pastor, eu queria fechar com um louvor. Se o senhor me permitir, ainda tem 5 minutinhos. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Esse louvor não adianta você procurar aí, não, porque ele não tem. Pelo menos ainda. É um louvor que eu faço nos meus momentos quando eu estou com Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Não pensasse em nada. Esvazia sua mente do mundo. E deixa o Espírito Santo encher a tua vida nesse momento. Não olha para a data show, não olha para lá. Presta atenção na letra e fala com o Espírito Santo essa noite. Por um momento em tua presença, por um instante do teu amor, por um pouco da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenho que passar, o que tenho que esperar. Por um momento em tua presença, por um instante do teu amor, por um pouquinho da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenho que passar, o que tenha que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera, que debilita por ti. Por um momento em tua presença, por um instante do teu amor, por um pouquinho da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenho que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome
fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que debilita, que desespera por ti. Fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que debilita, que desespera por ti. Fome de ti, fome de ti, Senhor. Enche esse lugar, enche minha vida, enche esse lugar, vem com teu rio, enche minha vida, oh não, não, enche esse lugar, enche minha vida, enche esse lugar, não, enche minha vida. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, e por ti. Fome de ti, que debilita, que desespera de ti. Fome de ti, Senhor. Fome de ti, Jesus. Derrama, Espírito Santo. Fome de ti, vem com teu rio. Fome de ti, do meu interior que saiam rios de águas vivas. Fome de ti, oh não, fome de ti, Senhor. Tu és o rio, fome de ti. De ti, fome de ti, fome de ti, Senhor. Aleluia. Eu volto a insistir. Muitos dos problemas que você tem é resolvido quando você vive uma vida no Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou tentar traduzir um pensamento do Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você já viu aqueles filmes? Esses filmes quando fala de transporte no tempo, que a pessoa mete a cara na parede assim e ela consegue enxergar do outro lado.
batismo no Espírito Santo, ele te dá essa capacidade de você romper uma barreira entre o mundo natural, o mundo material e o reino de Deus. Você entra e você começa a entender o que significa algumas palavras. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Você começa a entender esse texto que foi lido aqui, o que é ter a mente de Cristo. Você já não vê as situações com os olhos de desespero e nem de medo. Você vê em cada situação uma grande oportunidade de manifestação. Isso traz paz ao seu coração. Você não se atormenta nem pelo que as pessoas sofrem. Você não fica atormentado, porque você sabe a solução. E nem fica atormentado com aquilo que você passa. Há um silêncio do céu quando você penetra no reino de Deus. Tudo se cala, tudo silencia na presença de Deus, porque nele você encontra paz. Nele encontra. Eu vou pedir uma coisa a você. Faça como Cláudio fez no testemunho dele. Meu Senhor, eu preciso, eu quero ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Eu quero ter essa dinamite, esse dínamo, essa vida dentro de mim, porque isso é que vai fazer você. Irmãos, eu sou crente há quase 40 anos, meu Deus do céu. 40 anos depois você está animado só pelo poder do Espírito Santo, depois de ter visto tantas coisas acontecerem ao longo desses anos, e você está animado com Deus, só Deus para gerar isso dentro de você. Não se conforme, diga, eu preciso mergulhar nos rios de Deus, eu preciso me envolver profundamente, porque você vai descobrir que é isso que Deus tem para você. Eu queria fazer uma oração contigo. Quantos aqui não são batizados do Espírito Santo, mas diz assim, eu desejo, eu quero ser batizado de todo o meu coração, pastor, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Se você não é batizado do Espírito Santo e você deseja, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Eu vou pedir que, quem sabe você vai sair daqui hoje, e quem sabe durante a madrugada Deus não vai te visitar lá no seu quarto. Eu conheci uma pessoa que foi a um culto assim, e ela foi dirigindo para casa, e a presença de Deus tomou conta tanto do coração dela, que ela teve que estacionar o carro, e ela foi batizada dentro do Espírito Santo, dentro do carro, glorificando a Deus, e o poder de Deus envolvendo a vida dela. Eu garanto uma coisa, você nunca mais será o mesmo, nunca mais será o mesmo. Não conheço ninguém que seja batizado do Espírito Santo e que persevere na fé, que fique sendo a mesma pessoa. Você vai botar uma mão no coração, vai levantar outra no céu e vai dizer assim, Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu quero te pedir, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio, transbordante, revestido, porque, Senhor, eu sei que sou fraco e que na minha fraqueza eu posso sucumbir, eu posso ser destruído, mas, Senhor, revestido pelo Teu poder, ninguém, nem nada pode me separar do Teu amor, porque, Senhor, o Teu poder sobre a minha vida me dará brindagem, me protegerá, me dará coragem, renovará as forças. A alegria do céu será uma constante, independente das circunstâncias. Diga, Jesus, me batiza, eu te peço de todo o coração, me batiza. Agora continue com a mão assim, eu vou orar por você. Em nome de Jesus, eu libero sobre as vossas vidas
o poder do Espírito Santo. E eu declaro agora que Jesus, pela sua graça e misericórdia, vai batizar você. Você vai ser visitado pelo Espírito Santo de uma forma muito especial. Ele já está dentro de você, mas ele vai transbordar dentro de você. Aleluia, ele já está dentro de você, mas ele vai transbordar em línguas, em cânticos. Aleluia, em alegria. Você vai sentir vontade e fome de Deus. Você não vai querer nunca mais se separar da presença do Senhor. Receba o Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba o revestimento em nome de Jesus, para a glória de Deus. Agora eu quero fazer uma segunda oração. Aqueles que já são batizados no Espírito Santo, mas estão igual a Ferrari que ele deu de exemplo. Tem o Espírito Santo, foi até batizado, foi movido, mas os dons não estão se manifestando, porque você está tão ocupado, está tão preocupado com essa vida, que você está esquecendo que você tem o maior tesouro do mundo. E se você viver com Ele, tudo que você está conseguindo a ferro e fogo, com Ele será mais fácil. Você que diz assim: eu quero que os dons se manifestem pela minha vida. Eu não quero ter apenas uma Ferrari guardada na minha garagem. Eu quero que todos vejam essa Ferrari e que ela sirva para a glória de Deus. Que este poder todo tenha um sentido. Você que precisa e diz assim: eu quero ver os dons se desenvolvendo na minha. Vem aqui na frente, sai do seu lugar. Aleluia. Vai neste lugar. Vem, Senhor. Enche minha vida. Xalabashiricandalaba. Enche esse lugar. Oh, você que vem, diz assim: eu quero que os dons se manifestem. E balabaralabas, xaralabá. Enche esse lugar. Senhor, derrama do teu Espírito Santo, manifesta os teus dons. E balabaralabas. Eis que estou renovando aquilo que foi dado. E balabaralabás, e candalabá, e xaralabás, andalabaralabá, e candalá, elabá, xibalabassandala. Eis que estou renovando, eis que estou renovando. Estou renovando, estou restaurando. Estou renovando, estou restaurando. E balabassanda labaxanda labá, alabaxiricanda labá, alabaxara labás. Visita agora, Jesus, renova, traz novos dons à tona agora, Senhor. A igreja levante as mãos e comece a glorificar a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glorifica, porque quando Ele é glorificado, Ele derrama do seu poder. Xandalabaralaba, xandalaba, aleluia. Manifesta com os dons, Senhor, de poder, de cura. Manifesta os dons de discernimento, de espírito, palavra de sabedoria, profecia, aleluia. Cânticos espirituais, Senhor. Alabaxandalaba. Que venham os dons do Espírito e se manifeste para a glória de Deus. Xaralabaralaba. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu santo nome, Pai, Santo de Deus. Alabaxandalaba. Luiz, vem cá, Luiz. Vem cá que Deus está mandando orar por você. Xibalabaralaba, Ibalabaxiricandalaba,
aleluia. Receba a porção dobrada do Espírito Santo sobre a tua vida agora. E toda a palha vai sendo dissipada, toda a palha vai sendo queimada, aleluia. Receba as capacidades do Espírito de Deus sobre a tua vida, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Alabashar alaba, iricanda alaba, siricanda alaba. Move as tuas águas, aleluia, aleluia. Xaralabashanda alabas, aleluia. Move as tuas águas, Senhor. Eu tenho orado aqui pelas manhãs, que todos os membros da igreja sejam batizados do Espírito Santo, que os dons se manifestem. Senhor, quem entrar doente aqui seja curado pelo Teu poder. Quem entrar aqui, Senhor, oprimido, saia daqui liberto. Quem entrar aqui triste, saia alegre. Quem entrar aqui, Senhor, sem direção, saia com a direção do Espírito. Quem entrar aqui, Senhor, perdido, encontre o caminho, aleluia. Xalabashiricandalabas. Olha, você vai sentir Deus. Olha como é que eu vou te falar. Isso que eu vou falar. Os irmãos que estão aqui na frente, vai sentir uma capacidade sobrenatural. Você vai falar as mesmas coisas que falava, só que agora a tua palavra vai impactar as pessoas. Que tem gente que vai ouvir você, vai começar a chorar por causa da graça, da unção. Fique atento. Quando você estiver quietinho na presença de Deus, Deus vai te dar entendimento, revelação. E isso é para usar. Isso é para usar. A igreja, irmãos, ela é viva por causa do Espírito Santo. Ele vai. E Deus quer usar você. Não tenha medo de orar quando aparecer alguém doente na tua frente. Eu não tenho medo de orar por uma pessoa que já está falecida. Ainda não aconteceu. Mas eu pedi a Deus que antes de eu partir dessa terra, que Ele me use para ressuscitar um morto. Porque quando o poder de Deus começar a se manifestar na sua igreja e aqui na igreja, as pessoas virão, irmãos, como iam a Jesus. Sabe por que as pessoas iam a Jesus? Porque sabia que aquele homem, ele tinha o poder de Deus na sua vida. A maior propaganda do Evangelho é a manifestação do Espírito Santo. As pessoas vêm porque diz: vamos lá na Vila da Penha, na Rua Ápia, porque Deus está fazendo grande coisa naquele lugar. Vamos até lá porque Deus está falando ali. Vamos até lá porque Deus está curando. Vamos até lá porque Deus está fazendo. Então a igreja manifesta e manifestará a glória de Deus. E isso fará a diferença para o mundo. Amém? Pai, nós sonhamos ver, eu sonho como pastor, ver cada membro dessa igreja, essa dinamite que foi falada aqui, o poder de Deus saindo pelos seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que aconteceu e que vai acontecer ainda. Que esta noite eu sei que Tu vai visitar a gente, Pai. Essa será uma noite diferente para alguns. Aleluia. Pai, eu quero Te pedir que nesse domingo, quando a gente estiver reunido aqui com os irmãos que não estiveram aqui, a Tua glória domine este lugar. E pessoas sejam curadas, libertas, salvas, transformadas, batizadas no Espírito Santo, para a glória do Teu nome. E que o povo de Deus diga amém. Sai daqui cantando e glorificando a Deus. Eu tenho fome
fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que debilita, que desespera por ti. Por um momento em tua presença,